Olá pessoal, eu sou o Nando Brook e este é o canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, o que um filmmaker, um cineasta independente precisa saber para fazer bons filmes, boas produções. Eu considero este algo muito importante. Se você ficar até o final desse vídeo você vai saber o que é. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber em primeira mão esse tipo de conteúdo relacionado à produção, pós-produção, principalmente relacionado a cinema independente. Bora lá? O que faz uma produção ser um sucesso? O que um filmmaker ou um cineasta precisa saber para contar uma boa história? Reflita sobre essas perguntas. O cinema não é apenas uma forma de entretenimento. É a manipulação das emoções humanas. Emoções essas simuladas pelos atores em interação com as emoções das pessoas que estão assistindo certo filme, uma produção. Então um filmmaker, ou um cineasta, ou todo aquele que está envolvido com algum tipo de produção audiovisual, precisa saber algo muito importante. Essa coisa é como funcionam os seres humanos. As emoções criadas pelos atores precisam ser verossímeis, precisam ser passíveis de crença. Você precisa acreditar que a mocinha naquele filme está realmente com medo, ou que o vilão está realmente com más intenções. O fator humano é a coisa mais importante em uma produção, seja ela qual for. É por isso que grandes atores são caros e necessários para se criar fortes emoções. E fortes emoções geram fortes emoções. Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! A água carregou todo mundo. Eu encontrei o Thomas e o Simon, mas a Maria, Lucas. Ainda tá aí? Eu não sei o que fazer, eu não sei onde procurar eles. Lucas! Lucas! Simon! Thomas! Lucas! Lucas! Boas atuações aliadas a uma boa direção podem fazer a diferença numa produção cinematográfica. Afinal, não adianta nada ter bons efeitos especiais, uma boa história, mas não ter boas atuações. É por isso que cineastas grandes, renomados, mantêm o foco nas atuações, pois o triunfo de um bom filme está na plateia esquecer que está assistindo a um filme. Faça o teste. Em qual momento você se envolveu a ponto de esquecer que estava assistindo um filme? E a partir daquele momento, está apenas assistindo uma janela para a realidade. Uma atuação ruim não captura a atenção da plateia. Veja esta cena de Titanic, por exemplo. Esta cena onde uma das chaminés do navio cai, James Cameron poderia apenas mostrar um plano geral, demonstrando o desespero das pessoas para fugir daquela situação. Mas ao invés disso, ele focou na reação de um dos personagens. E a gente pode até imaginar o que este personagem está sentindo. Talvez ele esteja se perguntando, será que isso realmente está acontecendo? E isso nos envolve ainda mais na história. Em um outro momento, quando os tripulantes descobrem que o navio realmente vai afundar, os personagens não precisam nem sequer dizer uma palavra para que a gente possa perceber o desespero da situação, engolindo a seco e expressando no seu olhar o pavor da situação. Nesta outra cena do filme A Lista de Schindler, veja como o Spielberg manipula suas emoções. É uma cena forte, impactante e que faz você entender a crueldade daquele sistema e a crueldade do exército de Hitler. Em um determinado momento, um garoto, assustado pela tensão da situação, por impulso corre para longe dali. Alguns segundos depois, os soldados capturam o garoto, e enquanto ainda estão levando-o de volta, um terceiro soldado atira no garoto. Uma cena extremamente violenta e impactante. E se não bastasse o choque de presenciarmos algo tão cruel, os dois soldados começam então a chamar a atenção do soldado que atirou no garoto. E por um momento a gente pensa, será que eles estão condenando a atitude do soldado que atirou? E então percebemos que não é nada disso, eles apenas estão reclamando que o tiro poderia ter pego neles. Perceba o turbilhão de emoções gerados apenas em alguns segundos de cena. Primeiro sentimos apreensão, tensão,
Depois, espanto misturado com surpresa. Depois, indignação, negação, não é possível que sejam tão cruéis. E depois, revolta e tristeza. Mit diesem Scheißgewehr hättest du mich erschießen können, Mensch! Du hast so nah an mir vorbeigeschossen! Was heißt hier Entschuldigung? Das ist total... Uma história bem trabalhada, com boas atuações e uma boa direção, pode realmente mexer com as emoções do público. Considere o filme O Campeão, de Franco Zeffirelli, que foi considerado por muitos o filme mais triste de todos os tempos. A cena final, então, pode amolecer até o coração mais duro. Acorda, campeão! Você não pode dormir agora! Acorda! Às vezes o que mexe com as nossas emoções nem é o que mostramos na tela, mas é o que deixamos de mostrar, deixando o que é sugestionado a cargo de nossa própria imaginação. O exemplo disso é o filme O Tubarão, de Steven Spielberg. Em boa parte do filme nós não vemos o tubarão, a criatura, e isso só aguça a nossa imaginação. E quando finalmente temos um relance do tubarão, nós já estamos apavorados. Existem inúmeros filmes que fazem uso das sombras e da luz para cativar a nossa imaginação e nos despertar as mais diversas emoções. Grandes cineastas sabem que o expositivo nem sempre é o caminho. Às vezes o que é obscuro, implícito, sugestionado, subliminar, pode despertar mais emoções do que é explicitamente exposto. É por isso que grandes cineastas às vezes criam finais ambíguos, que podem ser interpretados de diversas formas pelas pessoas, fazendo-os pensar no filme mesmo depois que ele já acabou, gerando discussões que às vezes perduram por meses e até anos. Um dos cineastas que eu mais admiro é o Robert Zemeckis, e ele trabalha muito bem com o fator tempo em seus filmes. A passagem do tempo, a manipulação do tempo, a forma como interagimos com o tempo. Desde De Volta para o Futuro, onde Zemeckis usa as possibilidades da viagem no tempo para cativar a nossa imaginação, até Forrest Gump, onde a passagem do tempo, sob o olhar do personagem, nos faz repensar a nossa própria existência. Tem uma cena em especial desse filme que eu gosto muito. Note como Zemeckis, mesmo sem dizer uma palavra, mostra uma verdade incontestável de como a vida é curta, a passagem do tempo. Esta cena em especial, o personagem poderia apenas estar narrando: nossa, como a vida é curta. Mas ao invés disso, Zemeckis apenas usa a luz do sol e as sombras de forma acelerada para mostrar, para indicar como o tempo passa depressa. Eu achei isso fenomenal. Note como Zemeckis usa algo abstrato, o tempo, para nos fazer refletir e pensar sobre nossa própria existência. Como filmmakers, sabemos que há 1 milhão de formas de apresentar algo na tela, mas a forma como nos conectamos com aquilo que nos é apresentado vai depender muito de quais emoções foram despertadas em nós. Quando eu assisti a Bruxa de Blair pela primeira vez, eu e boa parte do público não sabia que aquela situação e todos aqueles atores, e toda aquela horrível situação no filme não era real. Afinal, o filme foi apresentado como um documentário found footage, que é quando uma suposta fita é encontrada contendo imagens de situações reais. Os produtores do filme fizeram parecer que aqueles jovens realmente haviam desaparecido enquanto procuravam uma bruxa. Eu não preciso nem dizer que muitas pessoas ficaram muitas noites sem dormir pensando naquilo. Sem contar que em nenhum momento do filme aparece realmente uma bruxa. Oh, meu Deus! É isso. Um filmmaker precisa saber como funcionam as emoções humanas, como gerenciá-las dentro e fora da tela. Este é o canal Anamórficos, toda sexta-feira com vídeos novos para você, sempre relacionados à produção cinematográfica, principalmente relacionado à produção independente, pós-produção e temas relacionados. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber esse tipo de conteúdo em primeira mão. Boas produções e até a próxima!